Salve galera! O tema do vídeo de hoje é: o critério da verdade é a prática. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, eu já gravei um vídeo no canal sobre o que é ser marxista, quais são os critérios básicos que eu imagino que devem ser pensados para alguém se considerar um marxista, né, um comunista e por aí vai. Eu decidi gravar esse vídeo porque tem umas coisas que me incomodam bastante. Outro dia desse na internet, tava vendo um colega, um amigo meu, uma pessoa que eu gosto inclusive, tava falando que a esquerda perde muito tempo atacando a própria esquerda. Aí eu fui lá e perguntei: quem defende privatizar o metrô do Recife e ano de eleição é de esquerda? Isso gerou uma celeuma e tal. Isso me levou a uma reflexão que é o seguinte: veja, se formou na América Latina um marxismo desenvolvimentista. O que é que significa isso? Teve Revolução Russa, Revolução Bolchevique em 1917, isso estimulou a criação de vários partidos comunistas aqui na América Latina, na América Central, na América do Sul, no Caribe, por aí vai. E esses partidos comunistas, boa parte deles, desenvolveram uma análise da realidade equivocada, que consideravam que o principal problema dos países da América Latina não era o capitalismo, mas sim a ausência de desenvolvimento capitalista. Então, o meu próprio partido, o próprio PCB, considerou durante boa parte dos anos 30, 40, 50, 60 e 70 que o problema do Brasil não era um capitalismo dependente e subordinado ao imperialismo, que na verdade o problema fundamental do Brasil era que nós temos um país semi-feudal e semi-colonial e que a gente precisava de uma revolução democrático-burguesa para acabar com o feudalismo no campo, desenvolver as forças produtivas, criar um verdadeiro mercado interno, industrializar o país e a partir disso enfrentar, né, chagas como o desemprego, o analfabetismo, miséria, fome, por aí vai, para depois que alcançasse um estágio de industrialização, desenvolvimento científico-técnico, crescimento econômico, urbanização, aí a gente está nas condições de lutar pelo socialismo. É, grosso modo, que se chamou de etapismo. Né? A ideia é uma revolução em duas etapas. Primeiro, a gente desenvolve o capitalismo, porque se considerava que o capitalismo não estava bem desenvolvido, e depois a gente pensa numa revolução socialista. Esse tipo de análise criou uma coisa engraçada, né? Que é uma cultura política que sobrevive até hoje, que é o marxismo desenvolvimentista, que é assim, e que é basicamente hoje a análise do Brasil que faz o PCdoB. Né? Em alguns setores, poucos setores marxistas do PT também. Que é assim, ó, a gente é marxista, a gente gosta de Marx, a gente gosta de Engels, a gente gosta de Lenin, publica livro marxista, comunista e não sei o que, mas na prática política imediata a gente vai estar sempre em aliança com a burguesia, a gente vai ter sempre uma política de frente ampla. Por quê? Na lógica do PCdoB faz sentido, o PCdoB defende até hoje que o Brasil precisa de um desenvolvimento capitalista para aí entrar num patamar em que a gente possa colocar o socialismo na ordem do dia. Então eles defendem um projeto de industrialização e de afirmação da soberania nacional que não passa por independência de classe e ruptura com a burguesia do país, mas sim uma aliança com essa burguesia contra os setores ditos atrasados e contra o imperialismo. Contra o imperialismo mais ou menos, né? Porque o PCdoB, por exemplo, aprovou o acordo que entrega a base de Alcântara para os Estados Unidos, né? Quando o Flávio Dino era governador do Maranhão pelo PCdoB. E aí, veja, dentro da lógica do PCdoB, isso faz sentido, tá ligado? Por exemplo, o PCdoB é aqui parte do governo do PSB em Pernambuco. O PSB governa Pernambuco há 16 anos. Não tem nada de governo de esquerda. Sabe o que é nada? Nada. E vou dar um exemplo para vocês, que eu estava conversando isso com o Cauê na semana passada, quando eu vim aqui gravar vídeo. Durante a pandemia, as aulas foram suspensas, né? Como todo mundo sabe, vários e vários milhares de estudantes dependem da merenda escolar para ter a sua principal refeição do dia.
O que era o esperado de um governo progressista, de um governo de esquerda, quando as aulas foram suspensas? Pegar várias escolas de melhor estrutura, transformar em cozinhas emergenciais, continuar produzindo a merenda, claro, com toda a segurança sanitária, e entregar a merenda na casa dos estudantes, para garantir que aqueles estudantes que estão em casa por causa da pandemia não fiquem sem a merenda, já que a merenda é fundamental como política de segurança alimentar para a molecada. Beleza, beleza. Aí eu tava conversando com o Cauê, que tipo assim, meu irmão, quer fazer um governo privatista, maluco, liberal? Faz o seguinte, pô, contrata uma empresa privada, paga do dinheiro público para produzir os alimentos correspondentes à merenda para entregar na casa das crianças. Quer fazer um governo liberal? É isso. Um governo liberal, em vez de usar a estrutura pública, da escola pública para fazer um esquema de produção emergencial, você contrata uma empresa privada. Beleza. Sabe o que foi que o governo de Pernambuco fez? O governo de Pernambuco mandou as crianças para casa sem entregar merenda e pagou R$ 50 por mês para cada criança. Gente, R$ 50 por mês para cada criança. R$ 50 por mês, como vocês sabem, dá pra nada. R$ 50 não fecha a semana. Aliás, na prática, R$ 50 compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, um café e 10 ovos. E olha lá, né? É isso. Assim, tá ligado? E ainda tem o gás de cozinha pra cozinhar, ainda tem os temperos, ainda tem as paradas. Então, tipo, se é um governo de esquerda, porra, não é, velho. Nem se os caras quisessem fazer um governo privatista, social-liberal, porra, contrata uma empresa privada, pô, sabe, nem isso. Entende? Assim como o governador Paulo Câmara ele queria privatizar o metrô em ano de eleição, pô. Foi mobilização, resistência, papapá, que impediu isso. Então, veja, quando você para olhar, não tem uma política de aliança político-eleitoral de esquerda. Compõe governos de direita, governos de centro-direita, com alguns exemplos de políticas de esquerda e de centro-esquerda. Entende? Mas se reivindica marxista. O que é que acontece? Dentro de alguém que defende um projeto político que é importante para o Brasil desenvolver o capitalismo, faz sentido você ter essa política. Então, quando vários militantes do PCdoB atacam a proposta de reforma agrária e defendem o agronegócio, faz sentido dentro da proposta deles. Porque o agronegócio, o latifúndio, é um dos setores mais poderosos da burguesia brasileira. Quando o militante do PCdoB está defendendo uma aliança com a direita, está elogiando o Renan Calheiros, Eunice Oliveira, o PMDB, faz sentido dentro da política deles. Porque o mais próximo que você consegue achar de uma burguesia nacional. O Eunice Oliveira, lá do Ceará, ele é bilionário, tá ligado? Tem dinheiro pra caralho. E é um cacique da política burguesa. Então, assim, é o mais próximo que você vai conseguir achar de uma burguesia nacional. Então, esse marxismo desenvolvimentista, na periferia do sistema capitalista, ele tem uma espécie de dualismo, de dupla alma, que é assim, ele defende políticas keynesianas, ele critica o neoliberalismo, ele critica a financiarização da economia, mas na prática ele opera políticas que de keynesianas tem muito pouco e que faz uma gestão da ordem burguesa neoliberal. Por quê? Porque é uma política que ela não tem lastro na realidade. Não existe nenhum setor da classe dominante brasileira que defende um projeto de industrialização. Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um projeto de industrialização defendido por uma fração importante da classe dominante brasileira. Percebe? Não existe isso na conjuntura brasileira. Essa contradição ela tem como consequência algo muito claro e evidente, que é as forças políticas que se colocam como de esquerda, como populares, é que vão defender um projeto de industrialização burguesa, porque a própria burguesia não defende o projeto de industrialização. Então, o que foi o governo Lula? O governo Lula foi uma tentativa de colocar em curso um projeto de industrialização burguesa, sem o entusiasmo da própria burguesia. Então, note, isso não é novidade na história brasileira. Na ditadura empresarial militar, o PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento do governo Geisel, queria completar a industrialização brasileira e fazer com que a economia brasileira, do ponto de vista industrial e científico-técnico, fosse mais autárquica, mais autônoma dos centros do sistema capitalista.
O que foi que a burguesia paulista, inclusive a burguesia industrial, fez? Ela lançou um manifesto contra o gigantismo estatal, falou em totalitarismo do Geisel, né? E entrou na campanha pela volta da democracia burguesa. E o segundo PND do Geisel foi abandonado, percebe? O que foi que aconteceu no governo FHC? As elites industriais, a burguesia brasileira como um todo, apoiou o governo FHC, que foi um dos governos que mais destruiu a indústria brasileira, que mais destruiu capacidade produtiva nacional. Aí esses mesmos setores da classe dominante, por um tempo, tiveram uma boa relação ainda com o governo Lula, mas já no governo Dilma, em que Dilma tenta avançar em um projeto de industrialização, inclusive puxado pelo capital privado, isso é que é a coisa mais louca, viu, gente? Porque assim, ó, Dilma, do final do primeiro mandato para o começo do segundo, Dilma fez o maior pacote de concessões e privatizações desde o governo FHC, viu? Dilma tentou puxar um processo de industrialização a partir do investimento do capital privado via processo de concessão, baixando a taxa de juros e baixando o spread bancário para reduzir o custo de capital e, consequentemente, o custo de investimento, né, a partir da redução do custo do crédito. Então a ideia de Dilma era, vou chamar aqui o investimento privado, vou melhorar as condições de crédito para fazer com que o financiamento para o investimento em longo prazo seja melhor. E a gente avançar na industrialização do país. A Fiesp disse, não. A CNI disse, não. A Fijan disse, não. O agronegócio disse, não. E Dilma caiu, né? Foi derrubada por um golpe. Então, assim, o que é que acontece? Nas condições brasileiras, nenhum setor da burguesia defende um projeto de industrialização e de soberania nacional. Isso faz com que forças que se coloquem como do campo da esquerda tentem levar a cabo um projeto burguês que não pode ir até as últimas consequências. E aí, os setores da burguesia industrial que se fortalecem do ponto de vista econômico, transformam esse poder econômico em cada vez mais poder político e ideológico e derrubam ou enfraquecem essas próprias forças de esquerda que tentam promover um projeto de industrialização burguês. Entendeu a lógica? Veja só. A indústria nacional brasileira estava destroçada ao final do governo FHC. Aí o Lula vai lá, faz uma política de conteúdo nacional na Petrobras, aumenta o investimento público, faz uma política de conteúdo nacional também, várias compras governamentais. Aí a indústria naval, que estava destroçada, cresce pra caramba. Aí a indústria metalúrgica, de produção de aços, planos e não sei o que, cresce pra caramba. E aí você tem todo um crescimento de vários setores que simplesmente foram jogados no chinelo. A construção civil cresceu pra caramba, o setor de engenharia e de serviços complexos cresceu pra caramba, beleza. O que esse povo faz? Transforma todo esse crescimento de riqueza em apoio a um projeto político que tem como no seu bojo acabar com todas essas políticas que defenderam a indústria nacional. Gente, vamos lembrar que a Odebrecht apoiou o golpe contra a Dilma, viu? A gente não pode ver a Odebrecht, por exemplo, quando foi das mais prejudicadas com a Lava Jato, só como vítima da Lava Jato, não. A Odebrecht apoiou o golpe contra a Dilma, assim como boa parte das grandes construtoras que também se lascaram na Lava Jato. Assim como boa parte dos industriais da Fiesp que quebraram depois da redução do investimento público, depois da redução do investimento da Petrobras, depois do fim da política de conteúdo nacional. Eles quebraram, muitos deles, mas eles apoiaram o teto de gastos, a contra-reforma trabalhista, o golpe de 2016, recentemente a autonomia do Banco Central, vibraram com Paulo Guedes em 2018. Sabe por quê? Porque eles compensam a redução do mercado interno e do próprio crescimento da competitividade, aumentando a exploração interna. E se uma indústria quebra, ele simplesmente sai daquele ramo industrial e vai para a especulação financeira. Vai fazer investimento em títulos de dívida pública, coloca o seu dinheiro, o seu patrimônio num fundo de investimento qualquer que se espalha por aí, tem várias ramificações, é muito bem remunerado. Então veja, é uma eterna contradição, um eterno pêndulo de um tal de marxismo desenvolvimentista que se nega a construir uma política de autonomia proletária, aí fica defendendo agronegócio, fica defendendo aliança com a direita oligárquica, e fica defendendo o projeto de industrialização burguesa, e aí quando está na oposição, aí puxa Keynes para a conversa, puxa o Michael Kalleck, puxa até um Marx. Só que quando está no governo, na prática do dia a dia, não tem capacidade de ser marxista. Porque, veja, ser marxista não é fazer análise baseada em Marx, gente. Ser marxista é fazer política
baseado no marxismo. E fazer política pressupõe também análise, mas pressupõe a prática política, gente. Percebe? Então como é que você é marxista que, por exemplo, aqui em Pernambuco você apoia um governo que faz o que eu dei o exemplo com a merenda das crianças? Como é que você é marxista que apoia um governo, constrói um governo que propõe privatizar o metrô do Recife antes da eleição? Como é que você é marxista e se propõe a construir um governo? Só para vocês terem uma ideia, e repare que eu estou dando só exemplos básicos. Aqui em Pernambuco, a gente tem 40 mil professores na rede. Esses 40 mil professores na rede, só 20 mil têm concurso. Boa parte deles, inclusive, concursos bem antigos. Os outros 20 mil têm contratos precários que vencem a cada ano. E até o começo desse ano não se pagava o piso da categoria, gente. Na moral, qual é o básico que se espera de uma força minimamente de esquerda? Pô, concurso público, pô. Valorização do funcionalismo público. Entende? Então aqui no Brasil tem uma coisa que é o seguinte, né? O pessoal chama de grande política, na verdade o marxismo ser uma espécie de identidade e você fazer a política burguesa. Na prática é isso. E aí, claro que a gente tem várias pautas em comum, com várias galeras desse marxismo desenvolvimentista. Estamos juntos contra a privatização, estamos juntos em defesa de expansão do gasto público, estamos juntos fazendo a crítica do liberalismo econômico, estamos juntos, tranquilo. Eu acho que foi muito interessante, por exemplo, no debate do podcast lá de Inteligência Limitada, o Elias Jabbour deu uma cacetada gigantesca na Renata Barreto. Mas reparem que o Elias Jabbour, em momento nenhum, defende uma Revolução Brasileira. O Elias Jabbour dá uma cacetada na liberal, mostra que a liberal é totalmente ignorante, mas o Elias Jabbour fala mais de uma vez que o que ele quer pro Brasil é o capitalismo alemão. Entendem? Só que aí, velho, não vai ter capitalismo alemão no Brasil. Sabe por quê? Porque o Brasil é um país dependente e subdesenvolvido, com uma burguesia subordinada ao imperialismo. E aqui, qualquer projeto de industrialização passa necessariamente por afirmação da autonomia proletária contra a burguesia. A mesma crítica que eu fiz ao Ciro Gomes no meu vídeo analisando o livro dele, né, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, o Dever da Esperança, é a crítica que você faz a esse marxismo desenvolvimentista, porque falta um grande ausente aqui. Falta uma burguesia com disposição para encampar um projeto nacional de industrialização soberano. Isso não existe no Brasil. Ah, e a Coreia do Sul? Outro contexto, outra época histórica, durante a Guerra Fria, outra formação social, outra coisa. Percebe? Na América Latina, e particularmente no Brasil, não existe uma burguesia com disposição a encampar um projeto nacional soberano de industrialização, inclusive eu diria, acrescentaria desenvolvimento de ciência e tecnologia. Se não existe, todo projeto de industrialização burguesa, ele tem uma contradição estrutural que faz com que ele não se sustente e nunca dê conclusão. Porque, vejam, e aqui caminhando para a conclusão, o Brasil é um país que tem o que perder. A gente tem uma Petrobras, a gente tem uma Eletrobras, a gente tem uma Embrapa, a gente tem o Lafep aqui em Pernambuco, a gente tem um Butantan, a gente tem uma Fiocruz, a gente tem um parque metal mecânico mais ou menos desenvolvido, a gente tem algum domínio ainda tecnológico, a gente tem uma Embraer, tudo certo. Então a gente conseguiu construir alguma coisa nesse percurso de mais de 100 anos de país capitalista. Só que tudo isso aconteceu enquanto ilhas de modernização e ilhas de desenvolvimento capitalista dentro de um país brutalmente desigual do ponto de vista de desenvolvimento das forças produtivas, concentração de renda e riqueza, brutalmente desigual do ponto de vista regional e por aí vai. Ou seja, a gente tem uma Embraer e a gente tem um acelerador de partículas lá em Campinas e tem milhões de analfabetos. A gente tem uma Embraer, a gente tem uma Petrobras, tem uma Eletrobras, tem um Butantan e a maioria do povo brasileiro não tem acesso a saneamento básico. Boa parte dos trabalhadores do Brasil trabalham em serviços simples, em trabalhos precários, no comércio e nos serviços, entende? Então, assim, são ilhas de modernização e desenvolvimento capitalista das forças produtivas de um país que não completou sua industrialização, num país que nunca fez o básico de urbanização, o Brasil nunca universalizou o acesso à água e saneamento básico, um país que nunca erradicou o analfabetismo, um país que nunca universalizou a atenção básica à saúde, um país que nunca erradicou a fome. Atenção, viu, gente? Sair do mapa da fome não é erradicar a fome. Se a fome fica abaixo de 4%, você sai do mapa da fome, mas ainda tem fome no Brasil. No melhor momento do Brasil, do período petista, em relação ao índice do mapa da fome, o Brasil tinha, de acordo com o próprio índice do mapa da fome, 9 milhões de pessoas passando fome. Porque se você tiver menos de 4% da população passando fome,
Isso significa sair do mapa da fome. Só que 3% da população brasileira passando fome são milhões de pessoas, viu? Só informando. Então, assim, o Brasil nunca erradicou a fome, o Brasil nunca fez reforma agrária, o Brasil nunca universalizou acesso à educação, à cultura, ao lazer, ao esporte, etc, 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 etc. Ou seja, a gente conseguiu construir alguma coisa, mas esse país nunca se construiu enquanto um país com potencialidade para ser um país soberano com um projeto nacional realmente integrado de ciência e tecnologia, de industrialização, de urbanização, de desenvolvimento civilizatório. E não vai conseguir fazer isso porque a gente não tem esse sujeito burguês que conseguiu completar esse projeto na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Aqui, a Revolução Burguesa se processa sem um conteúdo nacional, popular, democrático e industrializante. De tal sorte que esse conteúdo nacional, popular e industrializante só pode ser dado por uma Revolução Brasileira. Só que uma Revolução Brasileira se faz contra a burguesia, contra o agronegócio, contra a Fiesp, contra a Firjan, contra a Febraban, o Itaú, o Bradesco, o Santander, não em parceria com essa gente, consequentemente contra o PMDB, contra o DEM, contra o PP, contra o PSD, contra os Kassabs e Renan Calheiros da vida. Cauê foi cara feia porque Cauê gosta de Renan Calheiros, é o desvio reformista dele. Ele simpatiza com a figura de Renan Calheiros, inclusive esse é um dos motivos que faz com que eu sempre faça bullying com Cauê. Então note, a prática é o critério da verdade. A história brasileira, a história latino-americana já mostrou que esse marxismo desenvolvimentista, ele não tem capacidade de dar um projeto de futuro para o Brasil. Alguém pode dizer assim, Jones, mas até agora nenhum marxismo teve capacidade, porque o Brasil continua um país capitalista fudido. É verdade, concordo, mas a gente teve uma experiência exitosa de Revolução Socialista na América Latina, Caribe, que foi a Revolução Cubana, que foi rompendo, inclusive, com esses dogmas desse marxismo desenvolvimentista, etapista. A gente teve também experiências exitosas em países coloniais e semicoloniais de revolução, em que o pressuposto era, tinha participação burguesa na China, na Coreia e no Vietnã, tinha, mas com hegemonia proletária. Ou seja, tem uma frente de libertação nacional, uma frente patriótica amplíssima. A burguesia nacional quer participar? Pode participar, mas a direção é dos camponeses e operários. A direção é do Partido Comunista, simbolizando essa hegemonia dos camponeses e operários, simbolizando ou materializando. Então, percebe? Então, assim, na história da humanidade, o que deu certo até agora para emancipar os povos oprimidos e explorados foi uma revolução socialista de enfrentamento direto ao imperialismo e às burguesias locais, ou uma revolução de libertação nacional de conteúdo socialista que até tinha setores da burguesia que participavam, mas a direção do processo histórico é dos explorados e oprimidos organizados no seu Partido Comunista Revolucionário. Eu desconheço, gostaria que alguém me mostrasse outro exemplo histórico de sucesso que não seja nessas duas condições. Eu gostaria que alguém me mostrasse onde foi que o marxismo desenvolvimentista que se propõe a chamar a burguesia a dirigir um processo de industrialização burguês, onde foi que isso deu certo? Alguém pode pensar assim, mas Jones, na China, os caras criaram a nova burguesia, usam o mercado, papapá. Veja, depois que fizeram a revolução, né? Porque na China, dá pra gente debater muito isso, mas para concluir de verdade, na China é possível debater a existência de poder econômico, ou melhor, posse de capital sem poder político, sem poder ideológico, sem poder militar. Então, por exemplo, um burguês bilionário como Jack Ma, ele decide enfrentar o Partido Comunista cala o cara e ele bota o rabo entre as pernas. Porque ele não controla a grande mídia, porque ele não controla o sistema educacional, porque ele não controla as Forças Armadas, porque ele não controla a Assembleia Nacional do Povo, porque ele não controla o Judiciário, porque ele não controla um conjunto de instituições do país. Então dá para, no contexto chinês atual e no contexto vietnamita, e até no contexto cubano com diferenças, a gente debater como a burguesia do ponto de vista econômico, só que essa burguesia não consegue transformar esse poder econômico em poder político, ideológico e militar e dirigir o país. No Brasil, é impossível
fazer esse tipo de comparação. Aqui, todo o poder econômico vira e vira muito poder político e ideológico de dirigir o país. Basta ver o crescimento do agronegócio durante o período petista e como o agronegócio transformou isso numa influência político-ideológica cada vez maior, que vai desde a bancada do agro no Congresso Nacional até a força do agro nos governos estaduais, assembleias legislativas, câmaras municipais, prefeituras, até o próprio crescimento do sertanejo universitário, porra. Tá ligado? E campanha agropop, agrotech, agretudo e por aí vai. Então, assim, não estamos na China, viu, gente? Não passamos por uma revolução, não temos o Partido Comunista Chinês no poder, é outro contexto. Então, se você quiser debater socialismo de mercado, debater a importância da burguesia na transição socialista, sinta-se à vontade. Eu aceito fazer esse debate, vamos debater. Agora, o pressuposto da coisa é uma burguesia que não tem a capacidade de domínio político, ideológico e militar e o controle das instituições do país. Isso não é o caso brasileiro. Ou seja, marxismo sem autonomia proletária, sem perspectiva de hegemonia proletária nos processos políticos, eu tenho dificuldade de ver como marxismo, na prática, porque o marxismo não é uma identidade, o marxismo é política em movimento, e eu lanço uma provocação para todos os marxistas desenvolvimentistas do Brasil. É necessário fazer um balanço da história desse marxismo desenvolvimentista no Brasil e na América Latina e perguntar, que é a mesma provocação que eu faço a meus amigos ciristas, onde está o sujeito burguês do Projeto Nacional de Desenvolvimento de vocês? A gente sabe que o sujeito revolucionário do nosso projeto proletário ainda não está constituído, que a gente precisa de muita organização, de muita militância, crescimento da classe trabalhadora para constituir esse sujeito revolucionário. Então a gente sabe, eu estou plenamente consciente que o sujeito político, que é o elemento central do meu projeto de Revolução Brasileira, do projeto do meu partido, hoje não está constituído, historicamente. Agora eu quero perguntar a vocês que estão assistindo, lançar até um desafio teórico. Onde está o sujeito burguês do Projeto Nacional de Desenvolvimento que vários marxistas, desenvolvimentistas defendem? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, olhar os cursos da classe esquerda, ver os livros da ruptura, olhar os cupons de desconto aqui, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.